IPB. Eu queria convidá-los, mesmo assentados, mas com toda a reverência que é devida à palavra de Deus, a abrir as Escrituras lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Nós leremos os versos 1 ao verso 5, o livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nós temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Sedom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Queria convidar você mais uma vez a curvar sua cabeça. Nós vamos buscar o Senhor em oração. Pai justo, Pai santo, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de nesse dia do Senhor, dia que é reservado para que possamos guardá-lo, para que possamos descansar em Ti, sabendo, Senhor, que Tu trabalha para aqueles que esperam, que descansam, que confiam em Ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de termos liberdade de culto, Senhor, de podermos aos nossos plenos pulmões, Senhor, te louvar, reconhecer, Senhor, as tuas maravilhas, te adorar, Senhor, por aquilo que tu és o Deus soberano, santo, poderoso, misericordioso, que não nos trata segundo os nossos merecimentos, Senhor, mas segundo a tua eterna misericórdia, Senhor. Muito obrigado por isso. E, Senhor, mais uma vez, nós chegamos, Senhor, ao teu trono de graça, para reconhecer, Senhor, que a tua palavra é mais sublime, ela é mais profunda, Senhor, do que qualquer conhecimento humano, Senhor, qual através apenas do estudo, da dedicação possa ser aprendido, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, a dependência do Espírito Santo, Senhor, do nosso Consolador, que habita os nossos corações, ó Pai, porque queremos, Senhor, ter os nossos olhos desvendados para contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Por isso, Senhor, humildemente, Senhor, te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Nos edifica, Senhor, na Tua palavra, muda o nosso coração, muda nossa mente, Senhor, que aquilo que porventura exista no nosso coração, que não te agrada, Senhor, possa ser retirado, Senhor, que tu possa nos transformar para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor, que possamos, Senhor, ser homens e mulheres segundo o teu coração, homens e mulheres, Senhor, que edificam a sua vida sobre a rocha, sobre a prática da tua palavra, que o teu nome, Senhor, o teu nome, o teu sublime nome, seja engrandecido hoje e sempre. É isso que nós te pedimos no nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Você já se sentiu amado por alguém? Com certeza. Durante a sua caminhada, por várias vezes você se sentiu amado por alguém. E é algo maravilhoso, sentir amado por alguém. Seja um filho, seja um pai, seja uma mãe, seja alguém da família, ou mesmo até alguém da nossa igreja, da nossa comunidade. Alguém, quando nós nos ausentamos, pode até mesmo dar uma ligada para a gente para perguntar se está tudo bem, se tudo está transcorrendo bem nas nossas vidas. Particularmente, uma situação que me marcou, uma certa vez viajei a trabalho e um amigo da adolescência, da Federação de Adolescentes, eu falei com ele que ia para a cidade onde ele estava morando e, se ao menos esperar, ele me encontrou lá no aeroporto. E que alegria poder ver aquele irmão, aquele amigo que me encontrou, que de alguma maneira demonstrou o seu amor para comigo.
É interessante porque esse texto do livro do profeta Malaquias vai falar um pouco sobre o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Antes de nós começarmos a falar sobre esse texto, do verso 1 ao verso 5 especificamente, eu queria chamar a sua atenção sobre alguns fatos sobre esse livro. O primeiro fato é que provavelmente, de fato, o autor desse livro é o próprio profeta Malaquias, apesar de existir alguma discussão entre os teólogos e especialistas se Malaquias seria uma pessoa ou se seria um título, mas a maioria das pessoas entendem que o próprio Malaquias seria o autor desse livro. Nós não temos informações sobre quem foi o seu pai, onde ele nasceu, que é algo bastante comum quando nós estudamos os livros da Bíblia, quando nós conhecemos os profetas, saber quem é o seu pai, ou de que cidade ele é. Nós podemos entender também que o livro do profeta Malaquias ele foi destinado ao povo de Deus num período muito difícil. Os irmãos vão lembrar comigo que Deus, dentro da sua soberania e da sua vontade, disse ao povo que se eles continuassem desobedecendo a sua palavra, Deus ia permitir que eles fossem levados ao cativeiro. E foi assim que aconteceu com o povo de Deus. Eles foram levados cativos para a Babilônia, e esse cativeiro durou um determinado período. Eles voltaram, eles foram levados de volta do cativeiro, só que as coisas não mudaram imediatamente. Vários homens foram levantados por Deus. Os irmãos vão lembrar, por exemplo, do Esdras, do próprio Neemias, que era copeiro do rei, foi levantado pelo Senhor para reedificar os muros de Jerusalém. E não somente reedificar os muros de uma cidade, mas poder talvez promover, através da sua vida, uma grande revitalização com aquele povo. O povo foi chamado a se arrepender dos seus pecados, o povo foi chamado a se voltar de todo o coração para o Senhor. E o contexto continuava sendo um contexto difícil. Aparentemente as coisas não estavam caminhando bem. As pessoas iam para o culto, adoravam o Senhor, liam a lei, mas de fato seu coração estava distante de Deus. Aparentemente tudo estava caminhando bem, mas no fundo, os seus corações estavam distantes do Senhor. Nós podemos ver, por exemplo, que tanto Esdras, como Neemias, como o próprio Malaquias vão tocar sobre vários assuntos ao longo do livro do profeta Malaquias. Por exemplo, o casamento com mulheres estrangeiras, desobedecendo aquilo que a lei falava. Nós podemos ver isso lá em Malaquias capítulo 2, verso 11 ao 15. Nós podemos ver a questão da negligência quanto ao dízimo, lá no capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Nós podemos ver também a desobediência, a vida dúbia dos sacerdotes. Nós podemos ver isso lá no capítulo 1, do verso 6, e os próprios pecados do povo sendo tratados pelo profeta Malaquias no capítulo 3, no verso 5. Então, Deus, na sua soberania, Deus, na sua bondade, Deus, com o seu amor, ele levanta o profeta Malaquias para trazer uma mensagem para aquele povo, para o povo de um período do pós-exílio. E essa mensagem, meus irmãos, nós sabemos que toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Deus, na sua soberania, preservou a sua palavra para que muitos anos depois pudessem chegar até nós e pudessem servir para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E é nisso que nós queremos refletir, meus irmãos. Nós vamos ver homens e mulheres cheios de dúvida, homens e mulheres que tinham expectativas daquilo que aconteceria com o povo de Deus, vivenciando dias difíceis. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu queria chamar a sua atenção e pedir para que você mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos, em algumas situações, avançar no livro do profeta Malaquias e também recorrer também a textos em outros trechos da Escritura. Nós podemos ver no livro do profeta Malaquias, por exemplo, que existem vários momentos. Nós vamos ter uma certa estrutura. Nós vamos ver em algum momento o profeta se levantando e falando em relação ao povo. Em outro momento o profeta se dirigindo aos sacerdotes. E em outro momento o profeta também se voltando para todo o povo de Deus. E nós vamos ver que eles estavam de fato vivendo os dias difíceis, dias de dificuldade, E eles começavam a se indagar no seu coração por que eles estavam vivendo dias difíceis, Porque se Deus não cumpriria as suas promessas, se de fato o Senhor os amava, se de fato o Senhor estabeleceria o seu reino, se eles veriam a justiça na terra e se de fato
eles desfrutariam da alegria e da paz no Senhor. E é nesse contexto que Deus vai levantar o profeta Malaquias, é nesse contexto que nós vamos ver essa estrutura. Deus levanta o profeta Malaquias e o profeta chega com uma palavra contundente. Nós vamos ver que o povo responde, muitas vezes com dúvida, com cinismo, duvidando daquilo que Deus estava falando, e Deus novamente traz a sua palavra e trata o coração do seu povo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque nós vemos o mesmo processo acontecendo nas nossas vidas. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, por problemas, e o Senhor age assim conosco. O Senhor nos leva a sua palavra, o Senhor nos leva a um trecho determinado das Escrituras, Ele trata, confronta o nosso coração. Confronta o nosso coração. Ele trata o nosso coração, Ele desvenda as nossas intenções. Não é por isso que o salmista pede ao Senhor que sonde e conheça o seu coração, porque o Senhor conhece tudo que existe dentro de nós. Conhece as nossas motivações, conhece aquilo que porventura existe no âmago do nosso ser. Aquilo que o nosso próximo desconhece, o Senhor conhece tudo. Então, nós vamos ver nesse texto, abra comigo lá no verso 1, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então nós vamos ver uma sentença, uma palavra contundente de Deus contra o povo de Israel. O Senhor disse: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Deus, a sentença de Deus para o seu povo, a sentença de Deus, essa profecia que Deus está trazendo através de Malaquias, é uma palavra de amor de Deus pelo seu povo. Eu vos tenho amado. Deus não estava dizendo que Ele amou o povo numa circunstância anterior, durante a caminhada no deserto, durante o cativeiro na Babilônia, ou durante aqueles anos difíceis na caminhada de Abraão em busca da terra prometida, né? Lembre-se do chamado de Abraão, por exemplo. Deus estava dizendo ao seu povo que ele estava amando o seu povo. O amor de Deus era uma realidade para o seu povo. O povo precisava ser lembrado que Deus os amava. E isso estava muito claro, não somente na história do povo de Deus, no passado, mas isso era uma realidade que o povo precisava ter consciência. Meu amado e minha amada irmã, eu não sei por qual situação você passa hoje, talvez uma dificuldade de saúde, talvez uma dificuldade na sua família, toda sorte de dificuldades você pode estar vivendo, mas uma das coisas que o Senhor nos lembra na sua palavra hoje, através do profeta Malaquias, é que o Senhor nos ama. O Senhor lhe ama, meu irmão. O Senhor lhe ama, minha irmã. Não esqueça disso. O Senhor tem amado você. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o mesmo Deus a quem nós servimos. Ele nos ama. Ele cuida de nós. O seu amor é concreto, é real nas nossas vidas. Só que o povo, ele não estava levando o amor de Deus como algo concreto, como algo real. Nós vamos ver que o amor de Deus ele vai se demonstrado, por exemplo, na aliança que Ele fez com o povo de Deus. Deus fez uma aliança conosco e Ele é fiel a essa aliança, mesmo quando nós somos desobedientes, mesmo quando nós, muitas vezes, deixamos de observar a Sua palavra. E nós lembramos que o próprio Jesus vai dizer que se nós o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos amados pelo Senhor, e esse amor, quando nós vemos o Senhor Jesus orando na sua oração sacerdotal, Ele vai orar e vai mostrar que o amor de Deus é desde a eternidade. Você já pensou sobre isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Deus ama você desde a eternidade, desde quando você nem existia, não existia nem sombra sua. Antes que você fizesse qualquer coisa, seja boa ou ruim, Deus amava você inteiramente por graça e misericórdia. É muito fácil amar as pessoas que nos amam, não é verdade? Seja sincero, é muito bom amar as pessoas que nos amam. Difícil é amar aquelas pessoas que nos odeiam, não é verdade? E esse é o nosso desafio como crente, amar aquelas pessoas que não demonstram amor para conosco. É ter misericórdia, é andar a segunda milha, né? É andar a segunda milha, é ter paciência, é ter longanimidade. E nós vemos que o Senhor declara o seu amor pelo povo de Deus. Mas veja como o povo estava reagindo.
veja o que o povo vai dizer ao Senhor. Acompanhe comigo. Mas vós dizeis, em quem nos tens amado. O povo vai dizer, olha, sim, Senhor, mas o Senhor está dizendo que nos ama, mas como, em que o Senhor está nos amado? Se está tudo difícil, se a vida da gente está difícil, se a gente voltou do exílio e as coisas parecem que não estão dando certo. Talvez você já tenha se parado para perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando dias difíceis? Porque aparentemente as coisas não vão bem. Essa semana, meus irmãos, quando estava meditando na palavra de Deus, estava meditando na história de José, e me chamou a atenção uma coisa na história de José. Deus, o texto vai dizer que Deus abençoava a casa de Potifar por amor a José. O texto vai dizer que Deus fazia com que José tivesse a mercê dos carcereiros quando ele ficou preso injustamente. Mas mesmo Deus amando José, aparentemente a vida de José estava indo de cada vez de mal a pior. Lembre-se comigo, vendido, jogado numa cisterna sem roupa pelos seus irmãos, depois vendido como escravo para o Egito, depois injustiçado na casa de Potifar, jogado na prisão. Depois Deus usa ele para interpretar sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó. José é esquecido, né? Ele pede para que o copeiro não esqueça dele quando ele voltar para Faraó, mas o copeiro esquece dele. Aparentemente tudo estava dando errado na vida de José. Só que o texto vai dizer que Deus amava José e fazia que todas as coisas acontecessem de bom para ele. E muitas vezes o fato de Deus nos amar não vai impedir que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas. E é por isso que nós vamos ver nas Escrituras que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nem sempre as coisas são para o nosso bem-estar, nem sempre as coisas são para a nossa felicidade. Mas mesmo que nós não possamos entender o que nos sucede, nós podemos confiar naquele que nos chamou. Que de alguma forma as coisas cooperem para o nosso bem, para a nossa salvação, para o nosso crescimento e para a nossa vida com Deus. Não esqueça, o Deus que lhe chamou te ama. O Deus que te chamou te ama e quer o seu bem. Quer ver o que o povo estava pensando? Veja, vá comigo lá em Malaquias, capítulo 3, verso 14 e 15. Veja o que o povo chegou a dizer a Deus. Malaquias capítulo 3, verso 14 e verso 15. Mas vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Vejam, era isso que estava no coração do povo. Eles estavam indo para a igreja, eles estavam devolvendo os seus dízimos, eles estavam convivendo no meio do povo de Deus, mas no fundo, eles estavam insatisfeitos com o Senhor. Eles duvidavam do amor de Deus. Eles olhavam para as suas vidas e diziam, não pode ser que Deus nos ame. E meus irmãos, muitas vezes, sem querer, nós podemos nos ver diante da mesma situação. Aí você diz, não, Rosendo, isso é comum. Nós vamos ver, por exemplo, nas Escrituras, os salmos de lamento. Os salmos de lamento, por exemplo, se você abrir comigo lá no Salmo 13, vamos lá no Salmo 13, olhar um salmo de lamento. Salmo 13 é um dos vários salmos de lamento. Salmo 13. Veja o que o salmista vai dizer. Até quando, ó Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Meus irmãos, nós vemos isso muitas vezes nas Escrituras. Salmos de lamentos, homens e mulheres, homens de Deus que lamentaram, perguntando até quando, Senhor? Até quando, até quando, até quando? Mas meus irmãos, ao mesmo tempo que vemos esses homens lamentando, esses homens perguntando até quando aquilo sucederia com eles, nós vemos eles também expressando a sua confiança em Deus. Veja comigo o resto desse salmo. Veja o que o salmista vai dizer. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu,
Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vendo eu vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijes o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Meus irmãos, o lamento nos salmos é um lamento pedindo que o Senhor haja. É um lamento pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Mas eu confio em Ti. Se você está sofrendo, meu amado e meu amado irmão, não há nada de mal lamentar, derramar as suas lágrimas diante do Senhor. Não há nada de mal entrar no seu quarto e colocar diante do Senhor aquilo que está pesando no seu coração. E não é pecado fazer isso. Não é de forma alguma quebrar nenhum mandamento. Quando o meu irmão, amado irmã, reconhece, confia e descansa no Senhor. Pede ao Senhor que seja com você. E nós vamos ver isso, esse salmo dos lamentos. E tem um salmo específico que é o salmo de Asaf, o salmo 73, que vocês vão ver em que o salmo de Asaf vai dizer: quase resvalaram os meus pés. Por quê? Porque ele começou a olhar os ímpios, comparar a sua própria vida e dizer: Senhor, como é que pode? Os ímpios prosperando, aqueles que não temem ao Senhor avançando, parece que nem o mal alcança suas casas, e eu que sirvo ao Senhor tenho um passo de dificuldade. Sabe o que Asaf vai falar? Asaf vai falar que tudo mudou no verso 17 do capítulo 73, quando ele entrou no santuário e atinou ao fim dos ímpios. Tudo mudou quando Asaf olhou, entrou no templo do Senhor, entrou no santuário e olhou para o fim dos ímpios. Meus irmãos, nós corremos o perigo muitas vezes de deixar que a inveja tome o nosso coração, que nossos olhos fiquem fechados para a realidade dessa vida. Lembre-se do Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se aceita na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Ele é como árvore junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, eles não têm vida de verdade. O salmista vai nos lembrar que a prosperidade dos ímpios é passageira. O salmista vai nos lembrar que nós não devemos invejar os ímpios, porque nós servimos ao Deus Altíssimo. Nós temos vida eterna, nós temos alegria, e mesmo nos dias difíceis, e mesmo nos dias de lágrimas, nós podemos confiar e descansar no Deus que nos ama. Meu amado, minha amada irmã, Deus te ama. Deus te ama. Deus te amou desde a eternidade. E esse amor é tão grande que foi revelado em Cristo Jesus. Deus te ama, não esqueça disso. Não deixe as dificuldades da vida, não deixe a comparação que muitas vezes nós fazemos com as outras pessoas tirar isso do seu coração, essa verdade suprema que Deus te ama. E é interessante, voltando para o livro de Malaquias, volte comigo, vamos voltar lá para Malaquias. Veja como Deus vai mostrar o seu amor pelo seu povo. Acompanhe comigo, no verso 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a... Sabe como Deus vai lembrar, vai comprovar o seu amor pelo seu povo? Lembrando que seu amor era incondicional. O seu amor pelo seu povo é incondicional. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Por que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú? Não teve motivo. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú antes que eles mesmos tivessem qualquer ação. Olhe para a sua vida, meu irmão. Deus lhe ama não é porque você é um crente exemplar. Deus lhe ama não é porque você é dizimista. Deus não lhe ama porque você é presidente da OMP, presidente da SAFA, qualquer atividade que você faz. Deus lhe ama não é pelo que você faz. Deus lhe ama porque Ele lhe escolheu, Ele decidiu amar você. Por isso que Deus vai lembrar ao seu povo que Ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú.
Veja, olhe para a sua vida. Você poderia não ter sido alcançado pela graça do Senhor, estar preso. Você poderia estar entregue aos vícios. Você poderia estar cometendo algum crime, mas Deus lhe alcançou. Deus derramou a sua graça e sua misericórdia na sua vida. Você está aqui hoje, louvando e agradecendo ao Senhor. Isso é graça, é fruto da misericórdia de Deus. É prova do amor que o Senhor tem por mim e por você. Malaquias vai lembrar isso ao povo. Olha, vocês foram escolhidos, vocês foram amados pelo Senhor. Isso não foi produto do que vocês fizeram. Isso é inteiramente graça e misericórdia do Senhor. E o profeta Malaquias vai continuar. Volte com o texto comigo. Veja o que ele vai falar. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei à sua casa a herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Sabe quem Edom é? Edom é justamente a descendência de Esaú. Sabe o que Deus está dizendo ao povo? Quando o povo está se comparando, dizendo, a gente está depois do exílio aqui, as coisas não estão dando bem, não estão acontecendo bem, não estão dando certo para a gente olha para Edom, né? Sabe o que Deus está lembrando? Deus está lembrando que a bênção de Deus, o amor de Deus para com o seu povo, ia ser algo permanente na vida deles. Que Esaú, os descendentes de Esaú, eles poderiam até reconstruir, eles poderiam reedificar as suas ruínas, mas Deus destruiria, porque Deus escolheu graciosamente e de maneira soberana amar a Jacó e amar a Israel. Deus continuava sendo leal à sua aliança, mesmo quando eles estavam sendo desleais, mesmo quando eles estavam desobedecendo a sua palavra. Isso acontece conosco, meus irmãos. Quantas vezes nós quebramos os mandamentos do Senhor? Quantas vezes nós ofendemos o nosso irmão? Quantas vezes nós fazemos aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus? Quantas vezes nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e logo mais nós novamente caímos nos mesmos erros? E o Senhor nos perdoa, o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor diz na sua palavra que Ele se alegra e tem misericórdia de nós. O Senhor continua permanecendo leal à sua aliança. Quantas vezes nós deixamos de ser mordomos fiéis diante do Senhor? Seja do nosso tempo, quando nós não lemos as Escrituras, seja da nossa vocação. Sim, da nossa vocação. Olha, não é só pastor que é vocacionado, não é só presbítero, diácono, qualquer oficial que é vocacionado, não. Você é vocacionado para o Senhor. Há várias vocações diferentes que o Senhor lhe chama. Você pode ser vocacionado para ser mãe, pai. São vocações que o Senhor também nos concede, e nós devemos ser fiéis ao Senhor em cada uma delas. No nosso trabalho, na nossa profissão, seja qual for a sua profissão, nós somos chamados para servir ao Senhor, para amar o Senhor sobre todos o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E o Senhor continua dizendo ao seu povo, eu vos tenho amado, eu vos tenho amado. Vejamos, uma palavra contundente do Senhor, eu vos tenho amado. A resposta do povo foi qual? Desconfiar do amor de Deus. E o que Deus vai fazer? Deus vai reafirmar o seu amor pelo seu povo, falando que o seu amor é produto da graça, exclusivamente da graça de Deus, lembrando ao povo que esse amor, ele é concreto, e também falando sobre o futuro. Sim, meus irmãos, vejamos comigo aqui, lá no verso 5. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O profeta Malaquias vai dizer que o nome do Senhor, que os olhos deles viriam, que grande é o Senhor, inclusive fora dos limites de Israel, apontando para Cristo, apontando para aquilo que o Senhor faria. O Senhor prometeu e cumpriu a sua promessa de mandar o seu único filho morrer em favor das nossas vidas. O amor de Deus se revela também em Cristo Jesus. Meu irmão, minha amada irmã, e o amor do Senhor, ele é constrangedor. As Escrituras falam isso.
O Senhor nos amou antes de nós fazermos qualquer coisa. O Senhor continua nos amando mesmo quando nós desobedecemos a sua palavra e não somos leais à sua aliança. O Senhor continua nos amando. O Senhor nos ama e demonstra o seu amor através da entrega do seu único filho pela minha e pela sua vida. E sabe por que isso é importante, a gente ser lembrado dessas coisas hoje? É porque tem muitas pessoas que acham que a prova do amor de Deus é as bênçãos materiais. Isso é muito sério. Nós vivemos num mundo onde as pessoas muitas vezes afirmam que a prova do amor de Deus, ser abençoado por Deus, é ter bens materiais. Quando na verdade nem tudo que sucede nas nossas vidas é bom. Pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar emprego, nós podemos não ter dias de alegrias, mas uma coisa não nos faltará: a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Nunca vai nos faltar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E aí, meu irmão, minha amada irmã, eu queria que você refletisse comigo sobre algumas questões que esse texto nos traz, nos chama a atenção. A primeira coisa: não faz sentido responder ao Senhor com murmuração, quando as coisas que nós queremos não acontecem. Não faz sentido responder ao Senhor com murmuração quando as coisas que nós desejamos não acontecem. Sabe o que acontece, meus irmãos? Não sei se isso acontece com o seu coração. Às vezes você ora muito por uma coisa, né? Você pede muito a Deus que aquilo aconteça. E às vezes Deus diz não. Diz um não bem grande para você. E a gente fica chateado com o Senhor porque Ele nos disse não. A gente fica chateado. Porque a gente ora e ao final da nossa oração a gente às vezes diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas isso da boca para fora. A gente quer na verdade a nossa vontade. Muitas vezes acontece isso conosco. Só que não faz sentido responder ao Senhor com murmuração quando o Senhor nos ama e nos quer o bem. Quando o Senhor faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Inclusive as coisas que a gente não tem alegria nelas cooperam para o nosso bem. Não faz sentido murmurar para com o Senhor quando a palavra de Deus nos lembra que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E sabe por que você é mais que vencedor? É porque as tribulações, as dificuldades da vida não são para o seu desânimo. É para que você aprenda a ser perseverante e confiar em Deus. É porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu todas as coisas. E nele nós somos mais que vencedores. Ele venceu o inimigo, a morte, Ele nos livrou do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Lembre-se do que diz Paulo aos Efésios: vós estavam mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. Nós temos vida em Cristo Jesus. Veja, sabe qual é o problema de Asaf? Asaf reconhece no seu salmo, no Salmo 73, que ele tinha inveja dos perversos, dos ímpios. E sabe qual é o problema de Israel? Não era porque as coisas não estavam caminhando bem. É porque de alguma forma eles também estavam tendo inveja daquelas pessoas que estavam prosperando, estavam olhando para si mesmo. E isso pode acontecer conosco também. Quando, por exemplo, no seu trabalho você se esforça bastante, mas outra pessoa é promovida. Quando você está estudando, vai fazer uma seleção de estágio, e seu colega de sala que você sabe que não é um estudante tão bom quanto você, passa na seleção de estágio, você não passa. Às vezes, quando alguma coisa não sucede da forma como você gostaria. E sabe qual é o problema disso? É porque quando nós invejamos aquelas pessoas que não têm temor do Senhor, nós nos colocamos no centro do universo. E nós não somos o centro do universo. Quem é o centro é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor, Ele é o centro do universo. Nós resumimos o mundo ao atendimento dos nossos desejos. Ou seja, se as coisas acontecem da forma como eu quero, Deus seja louvado, glória a Deus. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, está tudo errado. Estou insatisfeito com Deus. Estou satisfeito com Ele. Deus não está me abençoando. Vou até trocar de igreja, né? Minha gente, tem gente que pensa isso. Infelizmente tem gente que pensa isso. Muitas vezes isso demonstra aquilo que existe do mais profundo do nosso ser, do mais profundo do nosso coração. E o Senhor, através do profeta Malaquias, Ele vem confrontar e tratar o nosso coração e mostrar que há coisas do nosso coração que nós muitas vezes desconhecemos. Há coisas do nosso coração que não agradam ao Senhor. E nós devemos
lembrar de algumas coisas, meu irmão. Agora, chegando ao fim da nossa meditação, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que Deus nos ama. Não esqueça disso. Deus te ama. Deus te ama, e isso não é de hoje. Isso não é da época dos patriarcas, é desde a eternidade. Deus te ama, meu irmão. Não importa os dias que você está vivendo, se são dias de tristeza, de dificuldade, de lágrimas, mas Deus continua amando você. E mesmo você, muitas vezes, como eu, desobedecendo a lei do Senhor, quebrando seus mandamentos, sendo desleal à aliança que Ele fez conosco, Deus continua amando você e sendo fiel à aliança que Ele fez. Não esqueça isso. Deus te ama. Não esqueça que esse amor, ele é totalmente por graça. Não é pelo que você fez, não é pelo que você fará. E qualquer coisa que você possa vir a fazer é consequência, não é causa. Não é causa de nada. Se você serve ao Senhor, se você devolve o seu dízimo, se você ama a sua igreja, se você é fiel sobre aquilo que Deus lhe colocou, é porque você é grato a Deus e você reconhece o que Deus fez na sua vida. Você reconhece que é somente graça de Deus, é somente misericórdia. E você é tão alegre por isso que você lida com as falhas dos outros com graça, com misericórdia. Isso é muito sério, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos ser tratados com amor e com misericórdia, mas nós não queremos tratar os outros assim. Nós não queremos olhar o outro com graça e com misericórdia. Nós não queremos reconhecer que Deus ama o meu irmão como ama a mim também. Quer ver isso? Quer ver a história do profeta Jonas? Jonas, chamado por Deus para pregar em Nínive. Jonas, ele escolheu obedecer? Não, ele escolheu fugir. E sabe o que aconteceu? Ele teve dificuldade de fugir? Nenhuma. Ele teve dificuldade de comprar a passagem no barco para ir na direção oposta daquilo que Deus tinha chamado? Nenhuma. Então, muito cuidado quando alguém disser que porta aberta é vontade de Deus, porque nem sempre é difícil desobedecer ao Senhor, né? Alguém já disse isso para você provavelmente, que quando uma porta se abre, porque aquilo ali é vontade de Deus. Nem sempre. Jonas não teve dificuldade alguma em desobedecer ao Senhor. Agora, as consequências da desobediência de Jonas vieram sobre ele e sobre todas aquelas pessoas que estavam naquele barco. As consequências do pecado não somente alcançam a nossa vida, mas estilhaçam na vida das pessoas que estão ao nosso redor. As consequências do pecado vêm e alcançam a vida das pessoas que nós amamos também. E sabe o que é impressionante? Aqueles marinheiros tiveram mais misericórdia de Jonas do que Jonas teve misericórdia dos ninivitas. Lembre-se comigo, eles tiveram medo de jogar Jonas no mar, mesmo sabendo que provavelmente ao jogar Jonas no mar, o mar se acalmaria. Jonas, aqueles homens que não tinham temor a Deus, tiveram mais misericórdia da vida de Jonas do que aquele servo do Deus Altíssimo que conhecia o Senhor. Isso é incoerência, não deveria ser assim e não deve ser assim nas nossas vidas. Lembre-se, o amor de Deus é totalmente gracioso. O amor de Deus, ele nos alcança e se revela em Cristo Jesus. E lembre-se, você não é centro do universo. Não murmure contra o Senhor quando as coisas que você deseja não acontecem. Seja grato a Deus. Lembre-se, Ele está cuidando de você. Lembre-se, Ele permanece te amando todos os dias. O Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Igreja Presbiteriana da Boa Vista, vocês são amados pelo Senhor. Não se esqueçam disso. O Senhor os ama. O Senhor demonstrou esse amor em Cristo Jesus. O Senhor escolheu amar vocês. O Senhor é fiel a essa aliança que fez com vocês. Mesmo quando vocês, como eu também, desobedecemos a lei, quebramos os mandamentos do Senhor, o Senhor permanece fiel à sua aliança. Nos lembremos que o Senhor nos ama, que possamos permanecer fiéis a Ele. E que quando o nosso coração se inclinar à murmuração, que você volte para esse texto, como de vez em quando o Senhor me faz voltar a esse texto, para lembrar que o Senhor me ama. E que esse amor, ele é concreto, ele é real na minha vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver para a glória e louvor do seu nome. Amém. IPB